Shalom, queridos, graça e paz. Estamos indo para mais um estudo do nosso canal, estudando o amor de Jesus revelado no livro de Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim. Estamos vendo os 7 sinais proféticos aqui no capítulo 2. Dessa feita nós falaremos sobre o Nitzamim. E estivemos falando já sobre a semeadura, sobre o outono, ou setave. Falamos sobre as chuvas, o Gesen, as sementes germinaram. E agora nós estamos falando sobre o Mitzamim, ou seja, os botões se abrem. Nós vamos estar lendo aqui esse texto para estarmos lembrando. No capítulo 2, versículo 10, vamos ver até o versículo 13, vamos lembrar esse texto. O meu amado falou e me disse: levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem comigo. Aqui é a saída da igreja, aqui é o início da igreja nesse primeiro versículo. A igreja se inicia. Versículo 11, porque eis que já aconteceu o outono. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série dos 7 sinais proféticos, vale a pena assistir, né? Esse primeiro sinal profético é o Setave, ou outono, que significa a igreja de Éfeso, Pentecostes, a igreja do Pentecostes. Depois, porque eis que aconteceu o inverno e cessou a chuva. As chuvas, as sementes, né? Com as chuvas caíam para que as sementes germinassem. O Gesen. Versículo 12, mostraram-se as flores na terra, os botões se abrem, o tempo da canção é vindo, o Zamir, e no nosso país se ouviu a voz da rola, a rola de coleira, seguia o Zamir. A figueira lançou os seus figos, e as videiras em floração exalam seu aroma. Levanta-te, ó amiga minha, e vem, ó formosa minha, e vem comigo. Aqui, nesse último versículo, versículo 13 desse compêndio, é o arrebatamento da igreja. Então, dentro desses 4 versículos, nós temos todo o período da igreja na terra, o início da igreja lá em Pentecostes e o arrebatamento da igreja para encontrar com seu noivo. Nós vamos estar falando sobre o Mitzamim, o terceiro sinal profético desses 7 sinais, o fenômeno do Mitzamim. Vamos falar um pouquinho sobre a beleza e a profundidade desse terceiro sinal profético. Mostraram-se as flores, os botões se abrem, Mitzamim, né? Em hebraico, Mitzamim, no plural, Mitzamim, os botões se abrem. Isso faz alusão a um tapete floral, quando os botões se abriam nas campinas que existiam de Jerusalém, de Jerusalém, se avistava a campina do Saron e olhavam aquele tapete floral e existia um efeito, um fenômeno que acontecia neste tapete floral quando as flores se abriam. Eu deixei uma foto aí para ter uma noção desse tapete floral vermelho. Quando as flores se abriam, o que acontecia? Acontecia o cheiro. Esse cheiro chegava às colinas e todos aqueles que estavam nessas colinas, nos povoados, declaravam: chegou o Nitzamim. O Nitzamim aconteceu, a florada aconteceu, os botões se abriram. E que significado espiritual nós podemos tirar desse fato da flora do livro de Cantares de Salomão, que é tão profundo, tão vasto, infinito, profundidade infinita que há nesse livro de Cântico dos Cânticos? Que simbolismo espiritual, que aplicação espiritual
nós temos nessa florada, né? A florada exala um cheiro muito forte. Todos aqueles que estavam na campina diziam: as flores se abriram, sentiam o cheiro do Nitsamim, o perfume do Nitsamim. Profeticamente é um sinal da transformação espiritual na vida do crente, na vida daquele que teve um contato verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus. O verdadeiro nascimento, o novo nascimento em Cristo, que é dito para o religioso, para aquele que sabia tudo de teologia. Ele disse: necessário te é nascer de novo. Então esse novo nascimento, esse fato, esse ato maravilhoso que existe na nossa carreira cristã, que é tudo na vida cristã, é o imprescindível, é o sine qua non, ele exala esse perfume da florada, esse perfume maravilhoso da florada, o Nitsamim. Aconteceu o Nitsamim, os botões se abrem. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 2:15 que nós somos o bom perfume de Cristo. Isso fala dessa mudança, desse contato maravilhoso que mudou o meu ser, mudou tudo em mim. Minha vida hoje tem sentido porque eu tive um contato verdadeiro com o meu Salvador. Então, a consequência, o efeito desta causa, desse ato de eu encontrar com o meu Salvador, o novo nascimento promove o Nitsamim, ou seja, o perfume, o aroma, né, dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Mas também, profeticamente, ele representa um período da igreja, que é o período dos mártires. E quando a gente pega o outono, a igreja de Pentecostes, a igreja de Éfeso, a igreja quando surgiu, porque tudo aqui faz referência, é um sincronismo escatológico com as 7 igrejas do Apocalipse, assim como as 7 parábolas do reino de Mateus 13. Tudo aqui faz um sincronismo escatológico. E o primeiro é a igreja de Éfeso, o segundo a igreja de Esmirna, que primeiro o outono, Éfeso, as chuvas, ou seja, o Gesem, que é a igreja de Esmirna, e agora os botões se abrem. É um símbolo, é uma metáfora, é um simbolismo da igreja de Pérgamo. A igreja havia esfriado, a igreja de Éfeso, onde aconteceu o primeiro amor, mas qual a consequência? O esfriamento. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E agora há um avivamento na terra, o período da igreja, aonde esse avivamento acontece com os mártires da igreja. Esse tapete floral que acontece na terra é um símbolo do sangue que foi derramado através de todas as perseguições que a igreja do Senhor Jesus Cristo sofreu. E dentro dessa história, dentro do Nitsamim, eu faço questão, devido à analogia tão precisa, à tipologia, a linguagem figurada tão precisa, cada período representando uma igreja do Apocalipse, porque ao se deparar com a igreja de Pérgamo, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13 e 14, nós vamos ouvir falar de uma fiel testemunha que se tornou mártire. E dentro desse estudo do Nitsamim, do terceiro sinal profético, eu quero contar a história desse mártire, que é descrito na Escritura como Antipas, a minha fiel testemunha. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 13, para a gente estar lembrando aqui dessa passagem, para situarmos melhor. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve aquele que tem a espada aguda de 2 fios, e diz estas coisas: conheço as tuas obras, e onde as habitas,
que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, que foi a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde está o trono de Satanás. Antipas, ele foi bispo de Pérgamo, ele foi discípulo do apóstolo João, do João Evangelista. Houve várias perseguições. Esse tapete floral indica essas flores, esses botões abertos, vermelhos, indica essa perseguição do sangue derramado dos mártires, que na verdade, como diz Plínio, só fez crescer o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus na face da terra. A igreja sofreu várias perseguições. O período de Antipas foi mais ou menos no ano 54 a 68, do período de perseguição da igreja de Jesus Cristo. Antipas, ele foi levado à prisão por não negar a sua fé em Cristo e não querer e não oferecer sacrifício aos ídolos helênicos da época. E eu vou ser aqui sucinto na história, resumido, porém eu aconselho que você busque essas biografias desses grandes homens, esses grandes mártires, por exemplo, Policarpo. E Antipas, ele foi levado à prisão, arrastado à prisão diante do governador, e tentaram persuadi-lo a negar sua fé em Cristo, dizendo que a adoração aos ídolos era mais antiga e, portanto, muito mais respeitável do que a nova religião pregada por pescadores e gente humilde. Mas, porém, Antipas, ele respondeu lembrando a história de Caim, que, embora tendo sido antepassado da humanidade, era, no entanto, abominável e desprezível o fato dele ter assassinado seu irmão. Sendo assim, as crenças deles, apesar de muito antigas, não eram menos desprezíveis ou abomináveis. Ao ouvir essas palavras, o governador e os pagãos, não somente as autoridades governamentais, mas os próprios pagãos, se encheram de ódio. Antipas, então, ele foi levado para o templo de Artemis, onde foi colocado dentro de um touro ardente de bronze, queridos, que era usado para sacrifícios. Os cristãos levaram, então, após a sua morte, seu corpo, ainda intocado pelas chamas, para a sua cidade, aonde ele foi enterrado. Há algo muito curioso, apesar da história tão dramática desse personagem, que para nós é um grande exemplo de fé em Deus, e a figura de que nesse mundo a Igreja do Senhor Jesus já sofreu tanto, já foi tanto perseguida. E essa história, há algo interessante. Porque, veja, o Nitsamin, o sinal profético que nós estamos falando, ele vem de um fenômeno que acontece, do cheiro que exala de quando os botões das flores se abrem, esse tapete floral vermelho. E no caso de Antipas, a tradição diz, e isso está em vários livros, que do túmulo aonde Antipas foi enterrado, um suave bálsamo, um aroma exalou por anos, produzindo curas e milagres. Um verdadeiro Nitsamin através do sangue que foi derramado na perseguição da igreja. E eu fiz questão de associar
o martírio de Antipas, a fiel testemunha descrita por Jesus Cristo, ao período do Nitsamim, ao período do sinal, do terceiro sinal profético do nosso estudo. Antipas, ele foi uma fiel testemunha, mesmo sabendo que ele seria colocado dentro de um touro de bronze e queimado, assado vivo, ele não negou sua fé. Seu corpo ficou intocado pelas chamas, isso não houve explicação. Morreu, não negou a fé. Após sua morte, seu enterro, do local do seu túmulo, isso há em vários livros, um aroma suave como bálsamo exalava. Eu trago isso para a minha vida. Que aroma sai do meu testemunho de vida? Que aroma sai da minha vida? Quero fazer uma aplicação rápida e prática. Meu nome é Peterson Santos. Que aroma exala da minha vida? Homens que não valorizaram sua vida. Na verdade, aquele que deu a vida por nós foi o nosso Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, ele se entregou por todos nós. E o aroma suave do sacrifício dele subiu ao Pai como aceito. Isso, lá dentro dos sacrifícios levíticos, é a tipologia ou figura, vai criar, é a tipologia ou figura do holocausto. O sacrifício de Jesus Cristo sobe ao Pai como o verdadeiro Nitsamim, que perfuma nossas vidas, justificando-nos para a salvação. Cristo é nosso Nitsamim eterno. Que Deus te abençoe. Continue conosco no estudo de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Elohim Melech Neeman, Deus, Rei fiel. Significado da palavra Amém. Que Deus te abençoe.